E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É estranho a gente ter esse primeiro contato assim, né? Mas é o que nós temos para hoje. Vamos lá, né? Tomara que logo isso tudo passe e a gente possa estar em sala de aula para bater papo e trocar experiências. Vamos começar nossas aulas, né, perguntando o que é a história, para que a história serve, né? A história é uma ciência que ela é responsável por estudar os acontecimentos passados. Isso aqui é uma definição que dá muita margem de pergunta, porque eu gosto sempre de falar que a história é como se a gente estivesse num carro e estivesse olhando para frente e olhando para o retrovisor do carro para ver o que vem atrás. Então a gente olha para o retrovisor, a gente olha para o passado, né? O historiador ele olha para o passado, mas de olho no futuro, analisando o que aconteceu no passado, nas sociedades passadas, para disso aí entender a sociedade que a gente vive, o hoje, o que está acontecendo agora. Eu particularmente gosto mais da definição desse cara aqui, um historiador francês chamado Marc Bloch. Ele falava que a história não é a ciência que estuda o passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Como que o homem e as sociedades agiram ao longo do tempo, né? O papel do historiador é fazer uma análise crítica que o permita chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento passado a partir da investigação de fontes históricas. Então, o historiador ele não é somente um contadorzinho de histórias. Ele tem que se basear em fontes históricas, né? A fonte histórica ela pode ser um documento antigo, uma carta escrita uma carta de uma pessoa para outra, uma pessoa comum para outra, uma carta que sirva como um documento, um artefato de cerâmica, pedaços de ossos de um dinossauro. Tudo isso serve como fonte histórica para que o historiador, analisando isso, possa fazer um entendimento daquela sociedade. O objeto de estudo do historiador é um olhar sobre as sociedades que passaram, sobre os grupamentos de pessoas que viveram nos mais diferentes lugares, tá bom? Ao longo do tempo, os historiadores eles convencionaram organizar os eventos históricos em períodos. Então surge a necessidade de se fazer uma periodização histórica. Então a gente vai ter, por exemplo, a pré-história, do surgimento do homem até o surgimento da escrita. A história antiga, do surgimento da escrita até a queda o final do Império Romano, e por aí vai afora. Então esses blocos, né, foram criados pelos historiadores. Se você pegar uma máquina do tempo, for perguntar lá para um cara que vivia na Grécia Antiga se ele estava vivendo a Idade Antiga, ele ia falar para você que não, que ele estava vivendo hoje. Então esse recorte que os historiadores fizeram ao longo do tempo é mais para efeito da gente poder ter uma análise melhor dos acontecimentos das sociedades, né, dos acontecimentos nas diversas sociedades em cada período histórico. Então a gente vai ter lá pré-história, né, até a invenção da escrita, a história antiga, né, até a queda do Império Romano em 476, o Império Romano, a Idade Média, que vai da queda do Império Romano até o fim a queda de Constantinopla, né, a tomada de Constantinopla pelos turcos, a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, que é o período que a gente está vivendo hoje. O tempo histórico ele é um tempo diferente do nosso tempo do relógio, né? Se a gente pensar que, por exemplo, a escrita surgiu há mais ou menos 4.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo,
4.000 com 2 são 6.000 anos. Então o nosso relógio, o calendário pendurado em casa, na cozinha de casa, ele não vai dar conta da gente fazer uma análise disso. Então o tempo histórico ele vai ser analisado em blocos maiores de tempo. Então a gente vai ter uma análise, vai precisar de outras medidas de tempo para a gente poder fazer análises históricas, né? Então a gente vai medir isso em calendários, né? O calendário mais usado no Ocidente, inclusive aqui no Brasil, é um calendário que toma como ponto de partida o nascimento de Jesus. Só existe esse calendário? Não. O calendário para os judeus é um, o calendário na China é outro, para os muçulmanos é outro. Sociedades que convivem com a gente agora, nesse momento, e usam calendários diferentes, né? Então a gente tem como marco cronológico no nosso calendário o nascimento de Jesus. Então o que acontece antes do ano 1, o ano do nascimento de Jesus, a gente chama de antes de Cristo. O que acontece depois de Cristo. Então a gente está no ano 2020 depois de Cristo. Então, olha lá, nascimento de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Algumas medidas de tempo são importantes para a gente, porque a gente vai falar dessas medidas ao longo dos nossos encontros. Milênio, 1000 anos. Século, 100 anos. Década, 10 anos. Quinquênio, 5. Triênio, 3. Biênio, 2 anos. Para a gente identificar um século a partir de uma data qualquer, a gente pode usar umas operações de matemáticas simples, né? Então vamos lá. Se o ano termina com 2 zeros, o século em questão são o número ou são os números que estão à frente dos zeros. Ano 800, século 8. Ano 1700, século 17, 17. Ano 2000, século 20, 20. Se o ano não termina em 00, a gente desconsidera a unidade e adiciona 1. Então, vamos lá. Ano 5, não tem nada aqui, século 1. Ano 80, olha lá. Beleza? 324, 3 mais 1, 4, né? 2020, 20 mais 1, século 21. Beleza, meus queridos? Junto com essa aulinha, estou postando uns exercícios lá sobre a introdução à história. Tá legal? Beijo grande, até a próxima semana. Se cuidem.